A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, nos ajuda a chegar aos 2.000 inscritos, compartilhe, não esqueça o like para rodar em toda a plataforma do YouTube. Hoje o padre Mojica vai debater contra esse herege protestante, né? E o debate é sobre o purgatório. Logo no começo, a primeira parte é do herege, ele já começa logo mentindo que no decorrer dos séculos, né, porque eu não vou parar o vídeo para refutar, eu quero refutar logo no começo. Ele disse que no decorrer dos séculos, as missa de um mês, de 30 dias, de um ano, era para a igreja ganhar dinheiro. Veja a mentira desse herege. Protestante tem o costume de mentir, de dizer, nós só falamos o que está escrito. Nós vemos os debates dos protestantes, analisando vários debates, já no decorrer de muitos anos de protestantes com apologistas católicos, com padres católicos, e nós vemos que esses protestantes não usam a Bíblia. E o pouco que usa é para adulterar. Não é? Que nem nós vamos ver esse herege aqui. Agora você vai ver o padre Mojica tirar o couro dele pelo sovaco com Bíblia. Com Bíblia. Se nós pegarmos 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44, de Judas Macabeu, pediu fez uma coleta para enviar para Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício pelos mortos. Veja, uma coleta. Coleta o quê? De dinheiro. Dracma. Está falando em dracma ali. É dinheiro, cascalho. Né? É bíblico as intenções. Nas intenções. Isso depende de muitos lugares, de vários lugares. Isso depende também da paróquia. Então ele generalizou, mentindo. O que ele está dizendo aqui é apenas na tradição protestante mentirosa, né, e escabrosa. Mas vamos para o vídeo. Vamos lá. Dublar as mentiras desse cabra. Purgatório. Durante o curso dos séculos, pagaram muito dinheiro pelas missas, pelo sacrifício que as pessoas estão no purgatório, aos sacerdotes católicos, para poder obter o alívio do sofrimento, os imaginários do fogo do purgatório. O clero católico tem ensinado que o período do sofrimento do purgatório tem que ser apagado por meio das indulgências e das novenas. Outro motivo que Roma fabrica essa doutrina sobre o purgatório, um poderoso efeito para controlar as mentes das pessoas, heresia sua. Está na Bíblia, herege. O purgatório muda a mente das pessoas. Já é uma mentira. Governado por líderes religiosos. É um invento muito brilhante. Para quê? Para mudar a mente das pessoas. Não é que nem vocês fazem a lavagem cerebral. O purgatório, todo o sistema católico funciona. Por isso nós tiramos fora o purgatório. É muito difícil ser um católico sem um purgatório. Porque segura a doutrina católica o purgatório. Quando morre se salva ou vai para o purgatório. E não para o inferno. Então o purgatório, uma e outra vez, se estão pagando as indulgências, já seja por rezos, por novenas. E aí estão pagando por missa, novena, para salvar a pessoa do purgatório. Vamos ver o que diz a palavra de Deus que diz no purgatório. 1 de João 1,7. O sangue de Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado e de toda maldade. Então diz a palavra de Deus que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado e de toda maldade. E não diz que alguns pecados, a maioria dos pecados, diz que todos os pecados. Isto representa doutrinamento e a necessidade de que não existe um fogo purificador para os pecados. Na tua Bíblia não está não, 1 Coríntios 3,15 não, herege.
É que limpa, é que purifica. É um verbo que está no presente. E temos que ver que os verbos presentes no texto grego têm uma qualidade contínua. A pergunta é, por quanto tempo nos vai purificar Jesus Cristo? Por quanto tempo? Meses, 7 meses, quantos meses? Se um verbo está no presente e é contínuo, é uma continuidade efetiva de que nós somos de Jesus Cristo e que realiza tudo isso, dele nos limpar, nos purificar. Não é o fogo, é o sangue de Jesus. Mas Deus diz que é Jesus Cristo, é o sangue, o Filho de Deus. Não é o fogo. É cada heresia. O resumo, Cristo é que realiza, não o fogo. Então podemos ver em 1 de João 1,7, que limpa os nossos pecados, é o sangue precioso de Jesus. Tu nunca viu o sangue descendo da tua cabeça. Outro texto, na quarta Tito 2,14, diz, se entregou por nós. Nós encontramos aqui a adjetivação adverbial do verbo que diz que isso, que tem um propósito que se deu a si mesmo para nos redimir do pecado, para nos resgatar, para libertar de quê? De toda iniquidade. Aqui tem importante para purificar. Encontramos novamente catarizo. É um verbo auristo, que está inativo. Por que esse auristos no texto grego? O que significa? É para marcar uma ação de realizar no tempo passado, e porque tem uma qualidade indefinida do tempo. A pergunta é, por quanto tempo nos vai purificar Jesus Cristo? Por sempre, diz o texto grego. Está ativo porque realiza de nos limpar. Não somos nós que fazemos essas obras. Heresia. Nenhum ser humano pode limpar a outro ou cooperar. E tu ora para os outros, não, herege. Para limpar outras pessoas. Isso não diz o texto, porque está ativo. Significa que Jesus Cristo é o que faz isso. E para ser um povo zeloso de boas obras. Boas obras, acabou de ler. Boas obras, refutando ele mesmo. O resplendor de sua glória, a imagem mesma de sua substância que sustenta todas as coisas. Com a palavra do seu poder, havendo efetuado. Encontramos uma palavra muito bastante, efetuado. Que é o texto grego. Não pode traduzir em espanhol. Para quê? Para purificar. Encontramos a palavra Catarina ou Catarina das tuas ventas. Vemos que aqui está a preposição média, no dia que veio do grego, por causa de Jesus Cristo. Não fogo. Aqui é a causa de Jesus Cristo. Então esse fogo que a igreja romana inventou, a palavra de Deus diz que não existe. Heresia. E purifica os nossos pecados, é Jesus, Filho de Deus. A palavra havendo efetuado a purificação de nossos pecados. Esse é um auristo que participaram por alguns meios que completou a sua obra. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso, havendo efetuado a purificação dos nossos pecados, é um auristo. Esse auristo ele acabou de inventar. Que está realizado de uma vez tudo para sempre. É algo que não pode voltar a repetir. Quem é na purificação dos nossos pecados? Jesus Cristo. O corpo dele já sai para o sovaco. Não é o purgatório. Não é o fogo. Hebreus 7:27 diz que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer primeiro sacrifício por seus próprios pecados e logo pelo do povo. É o mais importante, porque fez uma vez e para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Isso fez de uma vez para sempre. Hebreus enfatiza a morte expiatória de Cristo. Uma vez e para sempre a salvação e esse perdão, uma vez aplicado, é eficaz. Porque se aplica efapaz, do grego, quer dizer, pode traduzir ao mesmo tempo como de uma vez por todas, sem necessidade de voltar a repetir. Jesus Cristo é sumo sacerdote, Jesus Cristo é a vítima. É a hóstia, a vítima é a hóstia, herege. Para a reconciliação para com o Pai. Então o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, de uma vez para sempre. Roma
diz que a missa oferece sacrifício, encuentro, dicen ellos, que es un enquanto sacrificio sin o sacrifício sem derramamento de sangue paga indulgencias e para paga las indulgência ánimas del para as almas do La purgatório. Biblia dice que no E a Bíblia puede diz que não otro pode haver sacrificio outro sacrifício, como recordatorio, nem recordatório, nem satisfatório, como faz Roma. encuentro que sí es, Nem pero no hay encontro que necesidad assim de há derramar necessidade sangre, de porque ya se derramar hizo, sangue, porque já según foi la Iglesia feito. Católica Romana. Segundo a Igreja Católica Romana, Hebreus 9, 12, Dice, y no por sangre de diz: machos não por cabríos, ni sangue de becerros, cabrito, nem de sino bezerro, por nem su de, propia sangre entró nem una vez y de, para siempre en el lugar de santísimo, cordeiro. E uma vez entra por todo no lugar santíssimo para obter eurisco, o orisco, eterna o teu orisco, salvación. El verbo es para obter a eterna salvação. obtenido eurisco. Podemos ver que es un auristo en voz media que en participio que denota una acción ya completada. Esse grego protestante é completamente diferente do original. Eu já tenho observado o grego protestante, que os protestantes ele tem adulterado até o grego, adulteraram o hebraico. Não é à toa que as Bíblias dele é tudo adulterada, deles, todas, sem nenhuma. Então, a necessidade de repetir o sacrifício, o escritor de Hebreus está dizendo aos judeus, transmitindo aos judeus, que ele se ofereceu de uma vez para sempre. As indulgências que se pagam na Igreja Católica Romana no sacrifício, como meio de propiciação, é falso à luz da Bíblia. Cristo já fez isso na cruz do Calvário. A igreja tem o ministério da reconciliação pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, não pelo sacrifício da missa. Podemos ver que a palavra eterna é a qualidade de Cristo. Aqui cai pedaços da doutrina do purgatório, só na tua cabeça herética. Diz cega. A palavra de Deus diz que, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz: quase tudo purificado com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o que dizer é que seus pecados estão purgados, limpados, purificados. Tem que confiar unicamente na cruz, não no purgatório. É confiar apenas na cruz que fez nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo é o único agente que limpa o pecado. Os que estão remidos na cruz de Cristo não há missa, novenas, rosários, nem penitência, etc, etc. O único que tem que trazer é seus pecados e ir para o pé da cruz para o sangue cair em sua cabeça. Por isso, Deus falou para os homens. Então, quando diz que tudo é purificado, na Igreja Católica Romana é a missa que oferece as indulgências pelas almas do purgatório. Não há derramamento de sangue. Heresia, o sangue de Cristo, o vinho se transforma no sangue. Herege. Faz 2000 anos que a igreja faz isso. A tua não tem 10 anos. Porque também Cristo padeceu de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, porém vivificado no Espírito. Então, a doutrina da Igreja Católica Romana diz que o único sacrifício de Cristo, indiretamente, diz que é insuficiente. Mentira sua, seu herege. Quando tomou o sangue de Cristo, mediante o Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, sem mancha, limpará vossas consciências das obras mortas. A missa como propiciação. Isso o Catecismo da Igreja Católica. Se alguém diz que o sacrifício da missa é só para lavagem e ação de graça, lavagem, isso é um... sei não. Não faz a expiação. Deve se oferecer pelos vivos e mortos, pelos pecados, castigos, insatisfações e outras necessidades. Deve ser, isso é 940 do Catecismo da Igreja Católica. A primeira carta de João. E ele quem é ele? Jesucristo. Ele é a propiciação por nossos pecados. O que quer dizer a palavra propiciação? O que quer dizer a palavra expiação? Algo que está ao nosso favor. O sacrifício. A reconciliação é Cristo. Nem é purgatório, nem missa. Cristo fez isso há 2000 anos. Acontece que vocês vieram 2000 anos depois. Ou 1500 anos depois. No por parte de la misa y no por parte de las indulgencias. Entonces, la propiciación, 1 de Juan 2:2 17 de Hebreos dice, y añade,
filosofía griega, una interpretación filosófica Uma griega. intervenção lá, grega, aí, interpretação do purgatório. La palabra de Dios no existe. Perez, tep. Pueden acabar la idea, ¿eh? Eso Agora, no es problema. Beth é a mediadora Bueno, a ver, desse Salvador, debate. te avisé 3 minutos antes, no sé si me escuchaste. Aí agora vai ser o Bueno, padre pido- Mojica que vai tirar o por couro favor, desse herege pelo cuando el sovaco. padre se le vaya la señal, Salvador, Enquanto puedes Beth parar está ali dando, tu exposición, porque si el padre no te organizando o escucha, debate, entonces no se agora va é a poder vez do llevar. padre, nós pedimos para você se A ver, padre, inscreva entonces nesse quiero también respeto canal, por las dos partes. dê o Padre, ¿está like. listo? Padre, você está pronto? Estoy listo. Sim. Permítame, padre, permítame. Deixa eu colocar aqui, padre, o tempo. Adelante, padre, adelante. Padre, agora, sua vez. Bueno, muy Bom, bien. muito bem. Voy a hacer en este tiempo la Nesse exposición tempo eu vou fazer a minha sobre la exposição sobre a ¿sí? doutrina, sim? Más que el nombre, lo que a nosotros nos importa, O que pues, nós es la nos doctrina, importa é a doutrina. ¿verdad? Estamos de acuerdo con Salvador que Estamos la de sangre acordo com o Cristo ha Salvador limpiado que y o nos sangue de ha Cristo nos purificado, limpa e nos ha purifica. justificación, Sim, isso é a de la justificação. conciencia, Da la consciência, que nos ha dado justificação en la cruz. em Eso Jesus estamos de na acuerdo. cruz. Estamos de acordo. Pero Porém, depois depois de tener el conocimiento de ter o conhecimento da verdade, Hebreus 10, 26, você pode ler, porque si voluntariamente porque voluntariamente pecamos depois de haber recibido el de haver conocimiento de la verdad, ya tido no o cabe conhecimento da verdade. Já não há mais por los sacrifício pelos pecados, sino la terrible espera del senão a espera do juízo. Automaticamente está dizendo aqui está cancelando que você está matando a Bíblia. Você está matando a Bíblia. Porque já estamos salvos, então, porque o juízo. O texto fala do juízo. Padre, perdón. Salvador, ¿puedes prender tu cámara? Ay, ok, ya está ahí. Espérame, padre, porque le paré el tiempo. Oh, les pido Beto, que oh, Beto, apaguen não sus atrapalha cámaras. não, Beto, oh meu Deus. Yo sí la apago porque pues yo no importo, ¿no? Ahí va otra vez, padre. Listo, adelante. Bueno, entonces, dice el texto de Hebreos 10:26. Então, Hebreus está dizendo. Aí o padre vai repetir tudo de novo porque acho que o cronômetro não funcionou. Pero en el pecado hay dos cosas. Pelo pecado há duas coisas. Nós vemos isso claro. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, 3. Aí encontramos a culpa e a pena do pecado. Significa isso, que quando nós cometemos um pecado, o pecado que seja, o pecado traz consequências, verdade? Umas consequências. O Senhor nos liberou da culpa do pecado, porém segue a pena. 2 Samuel 2:13. Pegar aqui na minha Bíblia. 2 Samuel 12:13. Para que demos conta, 2:13. Hay culpa y hay pena en el pecado, dice. David dijo a Natán, Davi disse a Natã, pequei contra Javé. Javé perdoou teu pecado, não morrerás. Já perdoou a culpa. Aqui é o sacramento da confissão com a pena. Porém, a pena, ali aparece a culpa e a pena. O filho de Davi morreu. Porém, a pena continua. Moisés pecou diante de Deus. Somente Deus prometeu a ele. A terra prometida ele não entrou. Não entrou, por causa que ele pecou. E qual era seu pecado? E podemos ver que o pecado traz culpa e traz pena, verdade? O que quer dizer? Que depois da morte, vamos ser julgados. Hebreus 9, 27. Podemos ver muito claro, 9, 27 de Hebreus. O ser humano morre uma só vez, depois vai ser julgado. Se vem esse julgamento, já estamos salvos, então por que passar pelo julgamento? Pelo juízo. Na hora do juízo também ele fala do Senhor. Jesus Cristo, no tema do juízo, disse em Lucas 11, 29, veja o que diz o Senhor. Diz, no dia do juízo será mais verdadeiro. Essa geração má, que pediram um sinal, o sinal de Jonas. Vamos ler no versículo 31, diz, a rainha de Sabá se levantará no juízo. Diz o que diz aí. Se levantará no juízo com os homens dessa geração. Eu demonstrei, desde o Evangelho de São Lucas,
e Hebreus, que depois da morte há um juízo. Estamos plenamente salvos para que juízo? Porque existe juízo. Mateus 12:31 diz que o pecado contra o Espírito Santo não se perderá nem nessa vida, nem na outra. Porque o Senhor fala no perdão dos pecados na outra vida. Porque o Senhor fala do perdão dos pecados na outra vida. Corta pelo sovaco. Corta pelo sovaco. São Gregório diz que na outra vida há perdão. São Gregório Magno. Há perdão dos pecados. Então depois da morte vem o juízo. Corta pelo sovaco. Do herege. O juízo que as obras de misericórdia venham bendito do meu Pai para o reino dos meus céus. Porque fizeram obras de misericórdia. Mateus 25:31 em diante. Há um juízo. Porém, tem algo que vamos aprender hoje. O purgatório, a doutrina do purgatório já existia. Porque o purgatório, a pessoa, vem um fogo do amor de Deus para purificar. E o céu, o purgatório já é céu. Já é céu. Então, depois da morte vem o juízo. Não existe no mundo alguma pessoa que morre totalmente imaculada, purificada de pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhuma ruga de pecado. Não existe nenhum no planeta. Se uma pessoa comete um aborto, ou é solidário com alguém que aborta, cometeu um pecado. A confissão liberta da culpa, porém as consequências da pena continuam. E como reparar nessa vida? Uma pessoa, por um erro, condenou a família em algum lugar, então vem, se arrepende e confessa. O Senhor perdoa, mas continua a pena. Como faz para reparar essa pena? Essas coisas. Ficaram sem filho, sem mãe. O que se fazer? Ou um assassinato, ou alguém matou alguém. Um homicídio. Para isso, tem o purgatório para as penas. Tem muitas pessoas morrendo, inclusive, na graça de Deus, porém, não havendo cancelado as consequências do pecado dessa vida, não tendo reparado os danos causados pelos pecados, para que nada entre impuro no céu, nada. Como diz Apocalipse 21:17, a pessoa morre em fraquezas, quando a pessoa cometeu pecados. E essas consequências do pecado são as que tem que reparar, couro pelo sovaco. Por exemplo, um pecado que não é de morte. Encontramos nós, primeira de carta de João, no capítulo 5, versículo 16. Diz, há um pecado que é para a morte. Por isso digo que não ore por esse, porque o pecado de morte é o que leva à condenação eterna, o inferno. Esse é pecado mortais. Porque o apóstolo São João diz, por esse pecado mortal não se peça, não se ore. Então depois da morte, a pessoa é julgada. Sim. Depois do juízo, se a pessoa passa por esse exame, entra no purgatório, porque nada impuro entra no céu. Nada. Não tem ninguém no mundo que seja totalmente sem pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz, quem alguém disser que não tem pecado é um mentiroso, como esse herege, mentiroso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, herege. E todos nós somos pecadores. Vou mostrar por um texto bíblico que o mesmo apóstolo São João pede misericórdia pelo defunto. João não, padre, é Paulo. É Paulo, padre, não é João, não é padre, é Paulo. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, no versículo 15 eu vou ler. Já sabemos que eles se abandonarem, morrem, não sei quem abandonou Paulo, e o Senhor concedeu misericórdia à família de Onesífero, que me confortou, verbo passado, e não se vergonhou das minhas prisões. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou. Está no passado. Solicitamente estava comigo. Que o Senhor lhe conceda desfrutar da misericórdia do Senhor naquele dia. Escutem, o mesmo apóstolo São Paulo está dizendo, pedindo misericórdia por um defunto chamado Onesífero. Que o Senhor lhe conceda desfrutar da misericórdia ante ele naquele dia. Uma oração pela família de Onesífero e outra oração por Onesífero. Venha contra esse texto, você não pode refutar esse texto. São Paulo pede misericórdia por Onesífero. E se pede por São Onesífero que já tinha falecido. A doutrina do purgatório não é invento da Igreja Católica. Não.
Os apóstolos já falavam da oração pelos defuntos. Olha o que os judeus dizem sobre o purgatório. Daqui a pouco eu vou falar. Vamos ler. A carta de Judas. É só na Bíblia, o padre. Ó. É só na Bíblia. Ó, ó. Tirando o couro do herege pelo sovaco. A carta de Judas diz que edificado na vossa santíssima fé e guiado pelo Espírito Santo, mantém no amor de Deus, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dará a vida eterna. Então aqui diz que para manter no amor de Deus, aguardando a misericórdia do nosso Senhor. Se já tivermos salvo, não precisamos esperar por isso, passar por isso. Se já tivéssemos salvos, não precisava de oração. Se estivéssemos salvos, não precisava que o Senhor falasse do perdão ao inimigo. Se já estivéssemos salvos, o Senhor não tinha falado do juízo. Se nós já estivéssemos salvos, o apóstolo já não tinha pregado a conversão. Se nós já estivéssemos salvos, não necessitava falar da ressurreição. Então isso é muito importante. Agora, já mostrei, depois da morte somos julgados, né? Nada impuro entra no céu. As pessoas que morrerem em graça de Deus devem reparar as consequências do pecado. Através de quê? De um fogo purificador. Como diz, primeira de carta aos Coríntios, é no capítulo 3, padre, versículo 14 dias. 13 dias. Capítulo 5, não, é 3. Capítulo 5. Padre, capítulo 5 não, é 3. Capítulo 3. Capítulo 5, Capítulo 3. Fala de um fogo purificador. Capítulo 3, perdão. Capítulo 3, perdão. Aí, padre, aí. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará e será descoberta um dia pelo fogo. E o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja obra construída resistir, receberá a recompensa. Mas aquele cuja obra pegar fogo, sofrerá o castigo. Veja que diz o seguinte: não obstante que será salvo. Ele será salvo. Agora eu vou dizer o seguinte. Veja, Jesus Cristo morre na cruz. Morto na carne, vive no Espírito. No Espírito foi pregar as almas no cárcere. Se você diz, porque a doutrina calvinista, a doutrina protestante, que nós já estamos salvos direto para o céu, isso seria mais superior do que Cristo. Porque Cristo morre na cruz e vai para os infernos. E ao descer aos infernos, e para que foi? 1 de Pedro 3,18. Foi pregar o evangelho aos espíritos encarcerados, às almas. Mesmo Pedro diz, as almas encarceradas. Se nós vemos em 1 de Pedro 4,6 diz, por isso está os mortos a anunciar da boa nova. Porque Jesus foi anunciar os mortos da boa nova. Porque já estavam salvos? Porque já estavam no céu, em sua plenitude? Porque Cristo foi pregar o evangelho para os mortos, presos no cárcere. Por isso aos mortos anunciou a boa nova. E não pecamos de vista o término do cárcere. Diz que Jesus foi pregar as almas encarceradas. Se dizemos que a pessoa morre e vai direto para o céu e sua plenitude, estamos dizendo que essa pessoa é superior a Cristo. Quando o mesmo Cristo vai buscar os defuntos lá no inferno, lá no Hades, no Senhor de Abraão. Veja o que diz o Evangelho de São Mateus 5, versículo 25. Mateus 5, 25, o Senhor usa o termo cárcere. Quando for com o teu adversário, com o caminho, entre em acordo com ele para que o teu adversário não te entregue o juiz e o juiz te coloque no cárcere. Jesus foi pregar os espíritos encarcerados. E aqui no texto de Mateus 5,25, o Senhor fala o termo cárcere. Cárcere. Certo? Por quê? Porque diz que ele não sairá daqui até que pague o último centavo. Não sairá daqui até pagar o último centavo. Jesus disse, não sairá daqui até pagar o último centavo. Agora, também na parábola do homem que foi perdoado dos talentos, diz que meteu no cárcere e não saiu dali até pagar o último centavo. Está no cárcere e não pode trabalhar,
não pode receber absolutamente nada, para fazer nada, não é verdade? E se disse o Senhor que pague, coloque no cárcere, e não sai de lá até pagar o último centavo, quer dizer que esse cárcere, esse lugar, de onde vai as pessoas, depois da morte, necessita para entrar no céu, purificado das consequências do pecado. Por isso, quando diz Hebreus 10, 26, alguém tendo pecado, depois de recebido o pleno conhecimento, 10, 26, alguém que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 de João 1, 8. É um mentiroso. É um mentiroso. Agora vamos ler. É couro pelo sovaco, meu irmão. É couro pelo sovaco. Padre Mojica é couro pelo sovaco. Não tem conversa. Vamos ao Apocalipse. Tem uma expressão muito clara no Apocalipse. Muito poderosa. E que há umas pessoas pedindo justiça, veja. 6, 9 e 11. Quando abriu o sexto selo, veio debaixo do altar as almas dos que tinham sido degolados por causa da casa da palavra de Deus. Estavam mortas. As almas por causa da palavra de Deus e o testemunho que tiveram de Cristo. E colocaram a gritar com voz forte. Até quando o Senhor não vai fazer injustiça e vingar contra os habitantes da terra? No céu não tem vingança. Não está totalmente puro no céu. Nada entra no céu. Se estão no céu, não pede vingança, porque já estão totalmente santos e imaculados na presença do Senhor. No céu, não pediriam vingança, porque pedem vingança, porque não estão totalmente purificados. Até quando o santo e verdadeiro ficará sem fazer justiça e vingar os habitantes da terra por haver derramado nosso sangue? Por haver derramado nosso sangue? Porque pede vingança. Já estavam mortos, porém pede vingança. Deus escuta. É impossível que Deus não escuta. Não estão no inferno tampouco. É impossível. É impossível que também estejam no céu, porque no céu estão apenas louvando. Santo, 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 totalmente. Porém, pedem vingança. São esses fiéis defuntos que estão pedindo vingança. Por quê? Porque não estão plenamente purificados. Isso é couro pelo sovaco. Meus irmãos, vocês viram aí, acompanharam. É couro pelo sovaco. Padre Mojica, quando pega, é porque infelizmente nós não podemos trazer esse vídeo aqui. Ele é cerca de 2 horas. Eu só posso trazer, por causa de direitos autorais, só a primeira parte da exposição. Depois aí tem réplica, depois aí tem pergunta, entende? Que eles fazem. Então eu só posso trazer a exposição, tá? Estou trazendo só a exposição e vamos agradecer a Deus por permitirem apenas a exposição, tá? Que é aqui um tempo do padre, um tempo para o protestante. Então veja o padre com Bíblia mostrando a doutrina do purgatório, tirando o couro do herege pelo sovaco que mentiu e falou aqui tudo sem Bíblia. Certo? Meus irmãos, se inscrevam nesse canal, compartilhe, comente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.